Capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo: honrai vosso pai e vossa mãe. Ainda no tópico piedade filial, Deus disse: honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vossos Deus vos dará. Porque promete Ele, como recompensa, a vida na terra e não a vida celeste? A explicação se encontra nessas palavras de que Deus vos dará, as quais, suprimidas na moderna fórmula do decálogo, lhe alteram o sentido. Então, se tirar que Deus vos dará, altera o sentido. Por que Deus nos dará uma vida eterna na terra, uma vida longa, cheia de realizações, se nós respeitarmos e honrarmos nossos pais? Já citamos antes, porque você, sabendo honrar seus pais, você será mais prudente. Se você sabe conviver bem dentro de casa, você saberá conviver bem dentro da sociedade. Ah, mas tem família que vive muito bem entre eles, mas eles são extremamente intolerantes com os demais. Paga para ver. Se são muito intolerantes com os demais, tem uma falha na educação. Uma falha na educação dos próprios sentimentos, que logicamente traz consequências para todos nós, para todos aqueles que infringem as regras. Por isso, é necessário que façamos a educação, da nossa educação íntima da forma mais holística possível e tenhamos dela uma visão mais holística possível. Para compreendermos aqueles dizeres, temos de nos reportar à situação e às ideias dos hebreus naquela época. Eles ainda nada sabiam da vida futura, não lhes indo a visão além da vida corpórea. Tinham, pois, de ser impressionados mais pelo que viam do que pelo que não viam. É o outro lado da história, que se ele fala que vai viver longo tempo na Terra, as pessoas ficavam mais impressionadas. Para que eu viva mais tempo, eu tenho que cuidar bem dos meus pais. E até uma questão óbvia: se eu cuido bem dos meus pais, meus filhos cuidam bem de mim. Então, pela lei de causa e efeito, a tendência natural é ser assim. Se meus filhos cuidam bem, se eu cuido bem dos meus pais, eles vivem mais. Se os meus filhos cuidarem bem de mim, eu também vivo mais. É uma lógica. E com relação à vida futura, lógico que eles tinham lá suas visões, seu entendimento sobre a vida futura, sobre as outras possibilidades, inclusive sobre a reencarnação, que depois, no século V, tentaram tirar a reencarnação de qualquer maneira na marra do entendimento humano. Com essas ideias bem sedimentadas de respeito, entendimento, amor pelos pais, que se você ama seus pais, você ama a sua sociedade, você ama aqueles que estão ao seu redor. É questão comum, fácil de entendimento. Se você ama, você é amado. Se você tem sentimento de amor pelo próximo, você vai ter também alguns sentimentos de amor por você, para aqueles que estão em torno de você. Esse trabalho, então, de fortalecimento íntimo, de entendimento das nossas relações uns com os outros, vai fazer a grande diferença para nós nos aprimorarmos e procurarmos entender melhor as nossas condições de realizações uns pelos outros e uns com os outros. Fala-lhes Deus, então, numa linguagem que lhes estava mais ao alcance e, como se dirigisse a crianças, põe-lhes em perspectivas o que pode satisfazer. Achavam-se eles ainda no deserto. A terra que Deus lhes dará é a terra da promissão. Objeto das suas aspirações, nada mais desejavam do que isso. Deus lhes disse que viverão nela longo tempo, isto é, que a possuirão por longo tempo, se observarem seus mandamentos. E aí nós também temos que entender uma outra situação. Como ele que fala que nós possuiremos a terra e viveremos nela por longo tempo, se soubermos obedecer nossos pais, como eu disse antes, quem sabe obedecer os pais, também sabe conviver bem dentro da sociedade, na maioria dos casos. Por isso, com a terra passando pela regeneração, quem sabe conviver bem dentro da sociedade, vai ficar na terra. Quem não souber, tchau. Ou seja, tudo na Terra, tudo aqui está encadeado num conjunto de ideias para que a gente possa ampliar o nosso entendimento e perspectivas, para que a gente possa, então, ver como nós estamos caminhando. E, lógico, a advertência foi feita no momento que eles estavam no deserto.
E todo momento que nós estivermos no deserto da nossa existência, naqueles momentos difíceis, áridos, escaldantes das nossas provações, sabermos lembrar que existem regras a serem respeitadas, sabermos entender que existem padrões a serem vivenciados, para que nós tenhamos mais amor, mais prudência, para caminharmos seguramente ao longo da nossa vida. Tudo que viermos a fazer, tudo que viermos a construir, é útil para que nós tenhamos sempre condições de sermos bons, de estarmos sempre num processo evolutivo e, principalmente, sabendo caminhar ombro a ombro, lado a lado, para o processo evolutivo de todos nós, para o processo evolutivo das mentes que estão na Terra, de todos os espíritos que estão na Terra. Então a linguagem que é usada em cada momento da nossa fase existencial é apropriada àquele momento. Da mesma forma, quanto lá no Apocalipse, que João fala que gafanhotos gigantes levantariam voo com grande estentor e estrelas cairiam do céu, como bolas de fogo, ele estava falando dos aviões que levantariam voo, que transportariam bombas destruidoras, para que nós possamos pudéssemos entender que existiria alguma coisa muito complicada. Não é um gafanhoto crescer, mutante, ficar muito grande e cuspir uma bola de fogo. Aí está mais para ser um dragão mitológico. Então nós precisamos entender que nas palavras são ditas de acordo com o entendimento das pessoas daquele momento. Por isso que eu citei a parte do Apocalipse, onde João fala sobre os gafanhotos gigantes. Naquele momento, a palavra que ele encontrou foi o gafanhoto gigante. Ele poderia dizer uma águia muito grande, certo? Mas para nós conseguirmos ver que era uma grande metáfora, nós tínhamos que procurar entender que o que ele estava falando ali, o que era aquilo que ele estava falando ali e por que ele estava falando aquilo. Hoje nós conseguimos entender que são os aviões bombardeiros. E nós temos que ter o devido cuidado para que nós não venhamos a criar ideias meio absurdas para que a gente se fira a si mesmo com pouca vigilância da nossa caminhada. Mas, ao verificar o advento de Jesus, já eles tinham mais desenvolvido suas ideias. Chegada a ocasião de receberem a alimentação menos grosseira, ou mesmo Jesus os inicia na vida espiritual dizendo: meu reino não é deste mundo? Lá e não na terra é que recebereis a recompensa das vossas boas obras. Então, aqui na terra, nós passaremos por todas as situações inerentes ao nosso processo evolutivo, que cada um tem o seu. Uns ficarão mais felizes, outros ficarão mais tristes, outros procurarão caminhar com mais entendimento, com cada passo da vida que eles derem, outros vão agir de forma tempestiva, mas o fato é que todos nós aprenderemos a viver melhor, todos nós aprenderemos a construir um mundo melhor. Em cada etapa da nossa vida, sempre que fizermos a nossa reflexão sobre aquilo que Jesus trouxe para nós, estaremos então procurando construir intimamente as forças do amor que vai nos conduzir a um mundo melhor na nossa consciência, para que o mundo em torno de nós aqui na Terra fique melhor e principalmente no mundo espiritual. Onde no mundo espiritual nós saberemos que temos que ir para lá com a consciência de que vamos deparar com a nossa consciência. E lá, o único advogado de defesa que nós temos é aquilo que possuímos para melhor servir aos nossos irmãos, melhor servir ao nosso próximo. E principalmente aos nossos familiares. A estas palavras, a terra prometida deixa de ser material, transformando-se numa pátria celeste. Por isso, quando os chama à obediência daquele mandamento, honrai vosso pai e vossa mãe, já não é a terra que lhes promete, e sim o céu. Conforme capítulo 1, capítulo 2 e 3 do Evangelho. Então, nós precisamos transformar o nosso entendimento. Além de vivermos melhor aqui, como já explicamos, que se a gente cuida bem um do outro, vai viver melhor. Se a gente sabe aproveitar os conselhos uns dos outros, a gente vai viver melhor. Mas, acima de tudo, convivendo melhor aqui, nós vamos ter condições de viver melhor no plano espiritual. E lá, então, podemos ficar mais tempo
aproveitar mais a nossa oportunidade de estar no mundo espiritual, porque aprendemos a viver de forma condizente com a nossa necessidade evolutiva. Viver cada momento da nossa existência, viver cada momento da nossa vida, edificando bem, construindo bem, é sagrado. É a grande oportunidade que nós temos de sermos melhores amanhã, de estarmos construindo o melhor para o longo da nossa vida, da nossa existência, sermos realmente melhores. Que a misericórdia divina nos envolva e nos abençoe sempre, para que possamos ser bons trabalhadores do bem, bons edificadores das leis do amor, da paz e da fraternidade em cada coração que estiver ao nosso redor. Saibamos, pois, meus irmãos, construir nas bases do Evangelho de Jesus a segurança para o nosso porvir, a segurança para o nosso amanhã. Paz e luz a todos, que Jesus abençoe nossos lares, ilumine nossos familiares, ilumine nossos pais, nossos filhos e a nós mesmos. Luz e paz para todos. Que o bem possa fazer morada em todos os corações.